Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu fico muito feliz pela sua audiência, por você estar aqui nos acompanhando, fazendo a diferença aqui no nosso canal. Por isso eu peço que você deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se aqui caso você ainda não seja inscrito, para que assim o YouTube possa entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a questão de nós prestarmos atenção nas bênçãos do ordinário, do nosso cotidiano, daquela coisa de todos os dias, sabe? E agora eu vou fazer, a partir de hoje, né, deste vídeo, uma sequência de vídeos onde nós vamos falar sobre a simplicidade da vida. Encontrar contentamento nos dias que nós vivemos, onde somos bombardeados com tanta coisa à nossa volta, nos estimulando a querer mais e mais e mais. Nós vamos então fazer alguns vídeos voltando o nosso pensamento, o nosso eu, para as coisas simples que existem na nossa vida. Vamos conversar? Em um mundo tão complexo e tão desafiador que nós temos vivido, em que as redes sociais, os trabalhos, as pessoas, a sociedade em que nós estamos inseridos estão sempre nos instigando a querer mais, a buscar mais, a ter mais, possuir, ter, ganhar, são palavras da vez. Parece que fica difícil encontrar contentamento sincero em meio a tudo isso. Porque é quando parece que nós estamos vivendo somente em função de buscar essa felicidade, essa alegria, esse contentamento utópico, onde nós vemos pessoas dizendo que elas têm, pessoas dizendo que elas ganharam, pessoas dizendo que a conta bancária delas está recheada, pessoas fingindo ser o que não são para vender uma ideia para mim e para você. E muitas vezes nós caímos nessas ciladas dessas conversas dessas pessoas. E daí parece que fica muito difícil ter contentamento. Mas só que se nós pararmos para analisar, é precisamente em tempos difíceis que a simplicidade e o contentamento se revelam para nós como uma âncora, como algo que vai nos trazer paz interior para a nossa caminhada espiritual, principalmente porque aqui nós falamos sobre vida cristã. Quando nós estamos cercados de tantas coisas querendo nos puxar para fora da nossa realidade cristã, é na simplicidade e no contentamento da nossa vida espiritual que nós encontramos, então, ali um alicerce, uma base, para que nós possamos dar um respiro, sabe? O lema simples assim, vamos dizer, né? Que a nossa vida seja simples, simples assim. Ela torna-se então um farol de esperança, algo que a gente pode olhar e falar assim, gente, a vida é simples. A gente não precisa se loquear nas ideias que as pessoas estão querendo colocar a nós, né? Em meio às tormentas da vida moderna, nós podemos falar assim, peraí, existe uma simplicidade que ela é atingível, ela está aqui, eu só preciso enxergá-la para então ter contentamento, para ter felicidade. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34, nós temos ali uma passagem bíblica muito conhecida, que é aquele momento em que Cristo vem conversando ali com os discípulos e as pessoas que estão à volta dele, que ele vem ensinando sobre não vivermos uma vida ansiosa. As pessoas estão ali ouvindo atentamente e ele diz assim: por que vocês estão ansiosos, preocupados, não estão dormindo direito com o dia de amanhã?
né? Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir? Ele fala, olha as aves dos céus. Elas não plantam nem colhem. E mesmo assim, o Pai Celeste as sustenta. Olhe para os lírios do campo, ele vai dizer. Nem Salomão, em toda a sua grandeza, jamais se vestiu como os lírios do campo. E daí ele dá aquela chamada, né? Que ele diz assim, por algum acaso vocês não valem mais, muito mais, do que as aves e do que os lírios? E daí Jesus, ele vem chamando a nossa atenção aqui neste verso, para que, filhinho, por que você está tão preocupado? Olha aqui o que eu estou falando para você, filhinho. Esse mundo à sua volta não é o mundo que eu criei ou planejei para você. Este mundo à sua volta, ele está contaminado pelo pecado. E o que eu tenho para você é simples. Confie em mim, porque se eu cuido das aves do céu, se eu cuido dos lírios do campo, eu não vou cuidar de você? E lá no versículo 33, ele vai dizer assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ali ele deixou a resposta. Por que viver ansioso? Por que viver preocupado? Busque, pois, em primeiro lugar a mim. Busque, pois, em primeiro lugar o meu reino, meu filho. Porque sabe por quê? Quando nós temos como prioridade buscar a Deus, estar aos pés de Deus, adorá-lo, honrá-lo, servi-lo, nós encontramos o contentamento. A felicidade, ela vem de encontro conosco, quando nós buscamos fazer a vontade do Pai, buscando-o em primeiro lugar. Isso não significa que nós devemos ser negligentes, indiferentes, medíocres na nossa vida. Não, temos sim que trabalhar, temos sim que estudar, temos sim que batalhar para ter mais, para ter melhor. Deus quer que seus filhos sejam bem-sucedidos. Quando nós somos pessoas bem-sucedidas, nós mostramos que nós fazemos tudo para a honra de Deus, né? Na Bíblia nós vamos encontrar dizendo assim, faça tudo como se você estivesse fazendo para o Senhor. E para o Senhor nós damos o nosso melhor. Então não cabe mediocridade, desleixo nas coisas da nossa vida. Porque tudo nós temos que fazer como para o Senhor. E se eu busco em primeiro lugar na minha vida o Senhor, Ele é a minha prioridade. Então tudo eu vou fazer bem feito para o Senhor. Só que eu não vou viver em função de ter. Eu vou viver em função de ser. Ser do Senhor. Estar no Senhor. E então eu terei contentamento. Porque enquanto eu vivo em função de ter, a felicidade ela está do lado oposto de tudo isso. Porque eu vou me cansar, eu vou me fadigar, eu vou me frustrar, vou viver ansiosa e preocupada, porque eu quero ter. Mas quando eu passo a viver em função de ser aquilo que Deus deseja que eu seja, eu estou em função de um propósito. Eu estou em função de uma missão. Ser no Senhor. E ali eu encontro simplicidade, ali eu encontro paz, eu encontro descanso. E isso então resultará em uma vida de gratidão. Porque quando nós estamos em momentos de adversidade, em momentos de dificuldade, se existe algo que é muito fácil, é nós nos perdermos nas nossas murmurações, nas nossas lamentações, nas nossas lamúrias, e nós ficarmos ali questionando a Deus,
Mas por quê? Por que que com o outro funciona e comigo não? Por que que o outro se dá bem e eu não me dou bem? Por que que fulano é saudável e a mim falta saúde? Nós acabamos num mundo de comparação e o contentamento se esvai da nossa vida. É muito fácil, em tempos difíceis, nós nos perdermos na lamúria, na lamentação, na murmuração. E é por isso que, então, aqui em Mateus 6, Jesus vem chamando a nossa atenção. Porque ele diz assim: filho, não seja ingrato, não seja questionador no sentido de duvidar do cuidado que Cristo pode ter para conosco. Quando nós confiamos, entregamos a nossa vida a Ele, tendo a certeza de que Ele vai fazer por nós o que nós precisamos, o que nós necessitamos, então nós descansamos. Porque sabemos que Ele, que é o dono de todas as coisas, o nosso Criador, vai nos manter. Nada vai nos deixar faltar. E daí nós vamos começar a perceber as pequenas coisas ao nosso redor que nos trazem contentamento. Como, por exemplo, o calor do sol da manhã, você encontrar um estranho na rua que te estende um sorriso, você encontrar uma palavra amável no meio do seu dia, você poder parar um momento, meditar na palavra, você poder ter aquele momento em que você pega o seu filho no colo e você dá um abraço. Você poder se encontrar novamente com seu esposo que saiu para trabalhar. Você poder abraçar seu pai e sua mãe, você ter irmãos. Pequenas coisas do nosso dia a dia que nos trazem contentamento e assim nos levam para uma vida que caminha em felicidade. Nós estamos muito perdidos nessa vida frenética que o mundo tem colocado diante de nós, em que nós precisamos ter. E o chamado de Cristo é: filho, seja paciente em mim, confie em mim e todas as outras coisas te serão acrescentadas. O chamado de Cristo é para que nós aprendamos a ser simples, uma espiritualidade simples, não medíocre, simples. Uma vida simples, um amor simples. Simples no sentido de quê? Simples no sentido de que estou descansada em Deus e nele eu posso todas as coisas. Que nós, como cristãos, possamos ter sabedoria para aprender a descansar em Deus, confiantes de que Ele sabe do que nós precisamos. E então termos um coração agradecido, porque quando a gratidão penetrar o nosso coração, nossos olhos se abrirão para as coisas simples do nosso dia a dia que nos trazem contentamento. Se essa palavra falou com você, deixe aqui o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal e ative o sininho, porque os próximos vídeos serão a sequência deste assunto, para que nós possamos aprender a ter uma vida de descanso no Senhor, aprendendo a ter contentamento em um mundo frenético. Até breve. Tchau!